Com a mediação de Gabriela Borges. Pode ficar aqui à vontade. Olá. Bom dia. Bom dia. Bom dia, galera. Bom dia, gente. Que legal essa arena, hein? Todo mundo aqui já lotado. A gente está aqui para falar sobre histórias em quadrinhos. Quem gosta de histórias em quadrinhos aqui? Acho que bastante gente, né? Quem conhece a Turma da Mônica aqui? Bom, o Vitor Cafage, autor de quadrinista de Minas Gerais, que fez as histórias da Turma da Mônica nas Graphics MFP, do Maurício de Souza. Luciano Cunha, autor do Doutrinador, história bem política. E a Nath Araújo, ilustradora, cheia de seguidores nas redes sociais, maravilhosa. Bem-vindos. Eu sou a Gabriela Borges, criadora da Mina de HQ. Eu pesquiso e compartilho quadrinhos feitos por mulheres, pessoas trans e não binárias. E, bom, gente, vocês têm trabalhos bem diferentes, né? Cada um no seu estilo, com bastante sucesso, em plataformas diferentes. Eu queria começar, que vocês contassem um pouco ao que vocês atribuem o sucesso do trabalho de vocês. Assim, o que a Nath pode começar contando, como que você conseguiu tantos seguidores nas redes sociais e ao que você atribui esse sucesso? Bom dia, gente. Fiquei tão nervosa que meu brinco caiu. Aí eu troquei, deixei só desse lado, então vou falar assim. Para alguém tirar foto, tem o brinco aqui. Bom, eu acho que eu devo muitos dos seguidores que eu consegui justamente o tema desse bate-papo de hoje, que é a junção de texto com ilustrações, com imagem. Porque eu gosto de desenhar, acho que muita gente aqui também era assim, desde criancinha. Então, eu acho que a diferença é que eu continuei depois e muita gente para. E por mais que eu tivesse já trabalhado com outras coisas, tal, cheguei a trabalhar com publicidade antes de realmente virar ilustradora, escritora e tudo mais, youtuber. Eu gostava de desenhar no meu tempo livre, queria ainda trabalhar com isso, mas não é tão fácil, né? A gente, principalmente quando não tem incentivo, assim, tal, não tinha tanta representatividade até de mulheres, né? Trabalhando com isso para eu poder olhar e querer seguir a mesma carreira, eu não conseguia, assim, eu sentia que eu não conseguia ir para frente porque eu não tinha um estilo muito próprio, assim, no que eu queria, não sabia muito bem o que eu queria fazer. E aí, num período da minha vida que, assim, eu sempre usei o desenho como forma de expressão, né, antes de trabalhar com ele. Num período eu precisei me expressar além do desenho porque eu estava muito chateada com umas coisas da vida, famoso pé na bunda que eu tomei, assim. E aí eu comecei a usar os textos junto com os desenhos. Então, ou eu postava só um desenho com uma legendona, né, mais profunda, assim, ou então, quando eu, de fato, comecei a colocar o texto junto com o desenho, com alguma frase, alguma coisa assim, em especial uns desenhos meio tristes que eu fazia no começo, foi quando as coisas começaram a dar certo, comecei a ganhar mais seguidores, porque a galera começou a se identificar. Então, eu acho que foi isso. Eu consegui juntar duas coisas que eu amo, que é escrever e desenhar. E aí, com isso, eu consegui fazer uma coisa que era muito minha. E quando as pessoas não encontram o que eu faço em outros lugares, elas vêm me seguir para continuar acompanhando. Legal. E você, Luciano? Bom, bom dia, galera. No meu caso, eu acho que estar no lugar certo, com o personagem certo, na hora certa. Porque, para quem não conhece o Doutrinador, ele é um vigilante, nesse estilo meio super-heróico, vamos dizer assim, nesse arquétipo de super-herói, que eu criei em 2008, mas só em 2013 eu comecei a publicá-lo de forma, né, independente no Facebook. E aí eu começo em março de 2013 e em junho, acho que todo mundo aqui vai lembrar, começam as manifestações que marcaram o Brasil naquele ano e tem repercussão até hoje, né? E o personagem é muito político
ele é um vigilante que caça políticos corruptos, então ele, tipo assim, ele surfou aquela onda de total indignação de todas as pessoas do país inteiro. E assim, eu estava, para você ter uma ideia, eu comecei a publicar, tinha ali 500 curtidas, e aí de um dia para o outro eu fui dormir, tinham 25 mil, porque na época o Facebook não é como hoje, era tudo, as postagens eram orgânicas, né? O alcance não é como hoje, você tem que pagar para atingir mais pessoas. Então foi totalmente natural esse crescimento do personagem desde aquela época até hoje, virar filme. E, para quem não sabe, hoje estreia no canal Space a série do Doutrinador, hoje às 9 da noite. E aí todo esse processo foi natural acontecendo por causa de, como você falou, como é muito político, tem uma carga muito forte de realidade. Eu sempre fui ali no fio da navalha dessa polarização do nosso país, trabalhando um personagem que tem muita identificação com as pessoas, justamente por causa dessa revolta das pessoas com o nosso sistema político. Vitor, e você, quando você foi convidado, né, a participar das Graphics MSP, você e a Lu Cafage, sua irmã, vocês já, de certa forma, pegaram personagens que já são conhecidos, né, que já têm um grande sucesso, enfim, gigantesco. Mas foi um desafio também, né, criar novas histórias com um novo traço, e que é um grande sucesso, que virou filme. Conta um pouquinho disso, assim, desse processo para chegar até todo esse sucesso enorme. Bom, bom dia. Tudo bom, gente? Eu sempre li quadrinhos, eu sempre gostei de quadrinhos. Acho que era natural que um dia eu fosse fazer isso profissionalmente. Eu estava com, deixa eu ver, há uns 11 anos atrás, eu estava com 30 anos e falei assim, cara, se eu não começar a fazer quadrinhos agora, não vai ser nunca. E aí eu comecei a fazer uma tirinha que eu publicava no Orkut. Ei, tudo bom? Que eu publicava no Orkut na época. O Orkut naquela época era uma coisa muito grande, importante na vida das pessoas. E essa tirinha era uma versão do Homem-Aranha criança, que é o meu personagem favorito desde sempre, um personagem que eu sempre me identifiquei bastante com ele. Então, assim, meu primeiro trabalho, de certa forma, foi mostrar a minha visão de um personagem que já existia. E nessas tirinhas do Homem-Aranha, eu conseguia colocar muito de quem que eu sou, dos meus valores, do meu jeito de ver o mundo, de tudo, assim. Eu me colocava muito nas histórias. Depois disso, eu começo a fazer uma tirinha aqui para o Jornal Globo do Rio, que é o Valente, que é uma autobiografia minha mesmo. O Valente é um cachorro, eu não sou um cachorro, mas é a minha história ali de adolescência, de conhecer uma menina que não tem nada a ver com você, gostar dela, quebrar a cara, conhecer outra, quebrar a cara de novo, conhecer outra, quebrar a cara de novo. Mas no final as coisas dão certo, a gente casa e tal. Aí esse sim foi meu primeiro personagem 100% original. Aí quando o Sidney chama a gente, eu e minha irmã, para fazer a Turma da Mônica, eu já tinha feito uma historinha curta do Chico Bento, que foi uma história que o Maurício e o Sidney gostaram muito. O que a gente fez foi continuar fazendo o nosso trabalho como sempre. A gente, até entrando na sua primeira pergunta, né, do porquê de sucesso dessas coisas, a gente sempre foi muito sincero em tudo que a gente faz. A gente sempre pegou temas, assuntos, sentimentos que a gente conhece bastante, que a gente viveu aquilo bastante, que tem muito a ver com a gente, e coloca isso nos nossos trabalhos. Então, a gente tentou procurar ver o que a gente enxergava na Turma da Mônica, nesses anos todos que a gente leu Turma da Mônica, né, e mostrar isso numa história. Então, a gente queria mostrar o que o Cebolinha é, além de um menino que troca o R pelo L. O que a Magali é, além de uma menina que come muito e não engorda. Como é que funcionam as relações entre eles. Como é que é a amizade do Cebolinha com o Cascão e como é que é a amizade de todos juntos. Então, foi isso. Então, foi muito natural para a gente fazer isso. Foi uma brincadeira mesmo. Fazer Laços, que foi a primeira, foi tipo lembrar das aventuras de infância, foi tipo encontrar seus amigos de infância e voltar a brincar com eles. E uma pergunta, Nath, você faz quadrinhos? Você se considera quadrinista ou ilustradora? Você tem vontade de fazer quadrinhos com histórias maiores? Como que é a sua relação com quadrinhos?
Também sempre gostei muito de ler quadrinhos. Aprendi a ler praticamente com a Turma da Mônica. E foi muito por causa da Turma da Mônica também que eu quis aprender a desenhar. Então, eu gostava principalmente da Tina, né, que tem é mais parecida com os desenhos que eu faço, né? Uma menina mais velha, tal, cabeludinha, as roupinhas diferentes. Então, a minha relação com quadrinhos assim, é muito de amor. Meu pai coleciona também, é mega fã do Homem-Aranha. Então, faz parte muito da minha vida. E, como eu falei, foi quando eu comecei a ganhar seguidores na internet, foi muito com... Na verdade, eram tirinhas, né? Tipo, 3 quadrinhos, assim. Mas tem um vídeo no meu YouTube, que é um dos mais acessados, que eu estou mostrando meus desenhos de criança. Que aí eu fazia histórias em quadrinhos. Na verdade, eu não tinha muita noção, assim. Então, cada página era um quadrinho. Então, tinha um caderno bem grossão, e aí cada página era a continuação da história. Então, eu gosto bastante, tenho vontade de fazer sim. Eu tenho uma personagem que é a Lily Allen, que eu nunca contei a história dela inteira, eu já tenho ela na minha cabeça. E eu tenho uma dúvida se eu faço um livro meio no estilo que eu fiz, tem bastante texto, com alguns desenhos, ou se eu faço história em quadrinho. Estou pensando em cursar alguma coisa no que vem nesse sentido, porque não é simplesmente desenhar, né? Tem toda a história de cena, tal, para você poder passar a história... para as pessoas entenderem da melhor forma, não só a história, mas o sentimento que você quer passar, as cores e tudo mais. Então, eu queria estudar isso um pouco melhor, mas eu tenho vontade de publicar, assim, da Lily Allen, inclusive. Legal. Porque vocês todos têm trabalhos com muita visibilidade e, ao mesmo tempo, ainda produzem, em algumas partes, não sei se o trabalho todo, mas de forma independente também, né? Ser quadrinista no Brasil também é ser independente, de certa forma. Mesmo que você se associe a uma grande editora, que o seu quadrinho independente se torne um filme ou uma série, que você também publique livros, é um trabalho bem independente, né? Sim, eu acho até que... acho que o Vitor vai concordar comigo. O mercado de quadrinhos brasileiro, ele ainda não é sólido o suficiente para que o autor tenha total apoio, independência e possa viver completamente assim, pagar todas as contas e tudo do seu trabalho autoral. É muito difícil. Então, a maioria dos quadrinistas que eu conheço, eu tenho muitos amigos, né, principalmente aqui no Rio, mas também no Brasil todo, o quadrinho é quase sempre, 90% das vezes, é uma atividade, assim, o cara trabalha como designer, como ilustrador e tal, e faz o quadrinho, né, meio que por fora, meio que por hobby, sempre com o sonho, né, de publicar, de ser reconhecido, de ter, né, nem de ficar rico, nada disso, mas de ter o seu trabalho, o seu personagem reconhecidos. Então, assim, tem sempre essa coisa mesmo de ser independente, de ser meio que um rebelde, vamos dizer assim, contra o sistema, uma coisa, porque, na verdade, eu costumo dizer que a gente não tem um mercado, a gente tem uma cena de quadrinhos. A gente não tem um mercado como norte-americano e francês ou belga. Então, é muito difícil ganhar vida com quadrinho. E por isso que eu acho, eu tenho feito muitas palestras em cursos, tanto algumas escolas de artes visuais, tanto de quadrinho como de animação e tal. Eu sempre dou o meu exemplo para a galera que está começando, de tentar criar não um personagem, mas, na verdade, uma marca. E, como ele falou, ser sincero também ao criar isso, mas você criar uma marca que seja um produto multiplataforma. Eu já penso, comecei a pensar meus personagens assim. Quando o Doutrinador, assim como o trabalho dela, começou a ganhar notoriedade na internet, e que eu comecei a ganhar muito espaço na mídia e tal, estava dando muita entrevista, aí começou o trabalho a ser reconhecido lá fora, um monte de veículos importantes do exterior começaram a me procurar. Eu falei assim, pô, calma aí, eu tenho uma marca potente, eu tenho um produto. Então, eu e mais um sócio acabamos criando a Guará, e justamente a nossa principal preocupação é criar um personagem que ele possa virar outras coisas, criar um personagem, uma marca multiplataforma.
para que ele não, a gente não precisa sobreviver só do quadrinho, que ele possa virar um game, que ele possa virar um board game, que ele possa virar camiseta, que ele possa virar outras coisas. Eu acho que esse eu sempre falo isso onde eu vou, porque eu acho que esse é um caminho bacana para o quadrinista, não só o que está começando, mas também outros. Para viabilizar, né? Exatamente, para viabilizar outras coisas, para que ele também possa manter esse trabalho por mais tempo e com solidez, porque essas outras coisas acabam trazendo, né, não só outros públicos, como também grana, para a pessoa continuar trabalhando. Você pensa isso nos seus quadrinhos autorais, Vitor? Você reflete sobre isso, sobre formas... Porque, tudo bem, você está em tirinhas de jornal, mas vai além disso, né? De um trabalho até para viabilizar financeiramente e tudo mais. Você pensa isso como outras formas, multiplataformas, de sair tanto dos quadrinhos, do papel ou da internet e criar outras coisas com seus personagens? Na verdade, as coisas comigo, elas foram meio que acontecendo, sabe? Uma hora eu estava fazendo uma tirinha de brincadeira no Orkut, na outra eu já estava fazendo trabalhos tipo laços. Então eu não tive chance de me planejar, de nada. Eu fui meio que no bumba meu boi, assim, sabe? Fazendo as coisas. Agora eu penso um pouco nisso. Acabou que o Valente virou outros produtos, mas foi tudo nada planejado. Mas, sei lá, é importantíssimo isso, porque realmente você ficar só de quadrinho no Brasil, mesmo você sendo independente, ou trabalhando para uma grande editora, tipo a Panini, trabalhando com o Maurício, isso não te sustenta, assim, sabe? Sim, se você quiser ter um estilo de vida mais humilde e tudo mais, você consegue. Se você casar com alguém que trabalha também, você junta e vai. Mas é difícil, você tem que ralar pra caramba. Então, a maioria das pessoas acaba... Eu sou professor também. E eu adoro dar aula, tanto quanto eu gosto de fazer quadrinhos. Então, isso não me afeta tanto. Mas eu tenho que pegar a ilustração de publicidade, quadrinho para publicidade, essas coisas que acabam rendendo mais. Então, eu não sei, assim... Eu quero muito continuar fazendo quadrinhos. Mais do que nunca eu quero fazer eles com a minha cara. Porque quase que desde que eu comecei, eu estou fazendo Turma da Mônica ou Valente, Turma da Mônica ou Valente. Tanto que quando a gente lança a terceira Turma da Mônica, eu e minha irmã, a gente pede que seja a última. Encerramos na trilogia. Esse ano eu encerro a história do Valente. Porque eu estou muito afim de fazer outras coisas, sabe? Tem vários personagenzinhos na minha cabeça, histórias na minha cabeça, que eu quero colocar no papel, que eu quero que as pessoas conheçam eles. E se eu não parar de fazer esses que eu já estou fazendo, eles nunca vão sair da minha cabeça, sabe? Eu não vou ter tempo. Tipo, 10 anos passou assim, fazendo só isso. Se eu não parasse agora, eu ia continuar com isso diretamente. Então, minha ideia, agora, mais que tudo, eu preciso muito ganhar dinheiro, sempre. Claro que eu quero ganhar dinheiro, talvez até explorando um pouquinho, tipo o Valente, que já existe, que já tem produtos, mas eu quero fazer coisas que eu não tenha que pensar nisso, sabe? Porque é mais ou menos assim. Quando você está fazendo um quadrinho, uma história, um livro, alguma coisa do tipo, enquanto você está fazendo, aquilo é 100% seu, como autor, né? Aquilo é 100% você. À medida que você entrega aquele livro ou quadrinho para um público, a pessoa vai ler aquilo e vai interpretar de algum jeito, aquilo vai passar por ela também, vai ser dela também, não é mais só seu. Quando você faz a continuação daquilo, e a continuação daquilo, e a continuação daquilo, sendo que você já tem um retorno dessas pessoas que leram e te falaram o que achou, querendo ou não, isso te influencia. Então, o processo ali já não é mais 100% seu, desde o início. Você está fazendo, mas você já está meio que preocupando com o que os outros vão achar, onde que você vai para agradar eles, porque você já sabe o que agrada a eles. Então, eu quero encerrar tudo para fazer uma história que seja, de novo, 100% minha, até eu entregar para alguém, sabe? E quando a gente pensa, né, então, criar, por exemplo, tornar o Doutrinador uma marca, para sustentar isso por muito tempo, acaba, né, pedindo que você crie para sustentar essa marca por algum tempo também, né? Tem esse contraponto do que o Vitor falou. Sim, tem isso também. Mas, assim, eu acredito que é um processo que, por exemplo, hoje eu adoro fazer, porque tem outras pessoas envolvidas. Por exemplo, a gente está terminando um board game agora, com uma empresa aqui do Rio. Então, você acaba
e fica assim até menos pesado, como ele falou. Você, com os parceiros certos, você delega. Você delega e fala assim, pô, por exemplo, não sou eu que estou fazendo as ilustrações do board game. Eu ia fazer, mas aí eu pensei bem e falei assim, pô, o meu traço não parece tanto com os traços que eu gostaria que fosse o board game, que é um outro tipo de pintura digital, de colorização. Então, eu falei, é um desprendimento. Eu falei assim, pô, não, deixa esse cara fazer. Aí a gente escolheu um cara, que o Renan, que é super talentoso, e eu falei, não, deixa ele fazer. E aí, por exemplo, até a criação de camiseta ou do app game que a gente está lançando, deixa as outras pessoas fazerem, pessoas que entendem o personagem e tal, e aí você acaba ficando meio que só coordenando. Eu gosto disso nesse momento, de fazer isso, porque não só você emprega outras pessoas, né? Tem mais pessoas envolvidas, é sempre bom, né, ter mais pessoas trabalhando na indústria criativa, e você, assim, ver a sua criação, o seu filho sendo cuidado por outros profissionais também é bem bacana. Isso me traz um certo orgulho. E no seu caso, Nath, porque além do seu trabalho, do seu traço, você se expõe bastante, né? Como a Nath, as pessoas querem comprar os seus cadernos, os seus produtos, mas elas também querem te conhecer, querem te abraçar, querem saber as suas dicas de moda, enfim. Você acaba se tornando um pouco essa marca, né? A Nath, mais do que um personagem ou um trabalho em si. Como é isso para você? Foi tranquilo? Você lida bem com essa exposição? Então, eu acho que essa dica que ele deu é uma das melhores que eu ouvi para quem quer trabalhar com arte, com desenho, porque, de fato, são coisas diferentes. Tem a parte que as duas são legais, eu acho, para mim, que é a parte da criação, que é quando você está sozinho, se expressando, colocando ali tudo de você, sei lá, o que você quiser ali dentro. Depois, quando você coloca isso para o mundo e você quer realmente crescer, ganhar dinheiro, você tem que mudar um pouco o mindset, ou ter um pouquinho dos dois, que é a parte artista e a parte empreendedor, a parte de negócio mesmo, para você conseguir fazer o negócio virar. Então, eu acho que eu soube aproveitar a oportunidade que eu tive quando eu comecei a viralizar com os desenhos que eu fiz fiz umas sériezinhas, tipo Quem é Você no Instagram, depois eu fiz a série de signos. E aí, nisso, eu já tinha algumas fotos minhas já no meu Instagram, porque eu nem pensava assim, que ia acontecer tão rápido de eu conseguir trabalhar com isso. Então, eu usava o Instagram ainda como uma coisa meio pessoal. E, de vez em quando, tinha desenho. Aí eu postei, acho que foi mais quando teve essa história dos signos. Eu postei o primeiro, a sugestão foi da Rafa, inclusive minha empresária que está ali gravando. E ela falou, faz de signo. Eu ainda pensei assim, falei, nossa, mas de signo, né? Não sei, não é muito a minha cara, a parte artista falando, nossa, mas eu não quero falar disso agora. Ela, não, mas vai ter baile da Vogue e o tema é de signo, posta, vai que você ganha o convite. Eu falei, tá bom, vai. E eu postei, assim, um monte de gente já começou a me seguir loucamente. As pessoas já começaram a comentar em foto antiga. Ai, que linda a sua roupa, que linda a sua casa, não sei o quê. Quem você namora, o que você faz. Tipo, 1000 coisas acontecendo. E, na época, eu trabalhava com publicidade. Então, eu contratava meninas que viviam disso, de mostrar o lifestyle ou de falar de maquiagem e tal. Então, eu sabia que era uma coisa que tinha um retorno financeiro. Falei, bom, vou tentar. Então, eu comecei a misturar os dois. Então, assim, ainda hoje, eu não uso o Instagram como uma pessoa comum usaria. Tipo, estou aqui comendo um lanche com a minha amiga, vou postar uma foto. Não é assim. As roupas, eu penso nas cores, que são parecidas com os desenhos. Tipo, o cabelo está sempre diferente, porque também nenhuma menina tem o cabelo normal dos meus desenhos. O que eu vou postar nos stories, eu posto só assuntos que eu colocaria nos meus desenhos também, sabe? Falar dos meus gatos, ou, enfim, de gatos em geral. Coisas engraçadas, assim, coisas que têm a ver com o meu desenho. Realmente pensar em mim, não em mim, mas no meu nome como uma marca. E, dessa forma, eu consegui criar minha loja, que se chama natharaújo.com, tem o livro. E, como eu falei, eu quero fazer a mesma coisa com personagens meus daqui para frente também. Eu tive muito sucesso assim com a Santa Paciência que eu fiz, com a Lily Allen mesmo.
Então, é um pouco isso, é você pensar como marca. Então, já estampei a Santa Paciência em caderno, sabe? Em breve a gente vai tentar fazer roupa, fazer fantasia para o carnaval do ano que vem, coisas assim. Então, acho que tem que ter um pouco dos dois. E o mais importante é isso, é você conseguir realmente pensar na criação desse conteúdo, para não ficar uma coisa assim, como eu mostro coisas da minha vida, para não ficar ruim da cabeça também, sabe? Mostrando absolutamente tudo, e aí, obviamente, as pessoas têm curiosidade, quer saber, e não sei o quê, e não é tudo que você pode mostrar, nem tudo que você quer mostrar. Então, eu penso sempre nisso. É meio que um universo ali, sabe? Dos desenhos comigo. Eu não posto exatamente tudo que acontece comigo, só o que eu acho que é legal para as pessoas acompanharem. Luciano, eu imagino que você pensa nessa estratégia para redes sociais, nessa divulgação, principalmente porque o começo, né, da sua história, ela começou a ser divulgada nas redes sociais. Então, você pensa nessa estratégia, não sei se horário público, os temas, se entra no tema do momento, se você entrou no tema do momento da política, como que você trabalha nas redes sociais? Sim, eu penso nisso o tempo todo, praticamente. Tudo agora tem um planejamento, inclusive de postagem, um planejamento editorial. Já tem sido assim há um bom tempo. Como eu te falei lá atrás ainda, em 2014, quando eu lancei a primeira edição impressa, porque o pessoal pedia, né, nas redes sociais, aí eu falei, pô, eu vou agora planejar as coisas de uma forma mais profissional e com a visão de empresária possível. E mesmo fazendo as coisas sozinho agora, né, tem a Guará, tem mais pessoas trabalhando comigo, mas eu sempre pensei assim, inclusive, esse conceito veio de uma entrevista que eu vi do Maurício para um blog, que agora eu não vou lembrar o nome, é um blog de quadrinhos, que o Maurício falava que só a partir, quando ele começou a pensar como empresário e não só como quadrinista, que a vida dele deu uma virada e ele construiu esse império que ele tem hoje, entendeu? Aí eu lembro de uma frase dele falando assim, porque a vida é difícil, como ele é, né, um senhor, né, ele ainda usou a palavra alfaiataria, porque, né, antigamente tinha alfaiataria, hoje nem sei se tem ainda, deve ter, mas aí ele falou, a vida é difícil na alfaiataria, no açougue, na polícia, então, mas se você se planejar e pensar como empresário, né, tudo flui de forma melhor, né? E eu queria que vocês dois contassem, pensando nessa questão multiplataforma dos quadrinhos, tem a história no papel, tem na internet, são várias possibilidades. Como foi ver a sua história, os personagens da forma como você pensou, se tornar um filme, Vitor? Conta um pouco pra gente. Cara, foi lindo. Alguém aqui, quem que viu o filme da Turma da Mônica? Levanta a mão, por favor. Aqui tem pouquinhas pessoas e tal. Então, para mim foi bem especial. A gente ficou sabendo que ia ter o filme em fevereiro de 2014 ou 15, não sei. Aí a gente guardou o segredo quase um ano. E aí foi várias emoções diferentes nesse tempo e até saiu o filme. Eu lembro que quando fiquei sabendo que ia ter o filme, eu fiquei muito feliz. Falei, nossa, agora eu vou ficar rico finalmente e tal. Não fiquei ainda, mas vai ter laços 2, né? Lições, quem sabe. Eu fiquei muito feliz, mas depois eu fiquei meio apreensivo, porque, sei lá, cinema nacional, você tem obras muito boas, tem obras meio feitas às pressas. Geralmente, quando você está falando de uma obra que pode ir para um público mais infantil, você costuma cair mais para o lado das coisas feitas às pressas. Então, eu fiquei com muito medo do que ia virar, porque, como eu falei, a gente se coloca muito nas histórias. Então, eu não queria ver Laços virando um trem cagado qualquer, assim. Aí eu fiquei muito apreensivo até o momento que escolheram um diretor, que foi o Daniel Rezende. O Daniel Rezende é um cara que já foi indicado ao Oscar pelo trabalho dele de edição e montagem no Cidade de Deus. Então, quando ele chegou, eu fiquei, né? Oscar, então não vai ser qualquer coisa. E aí eu fiquei bem mais tranquilo, mas quando a gente vê as crianças que iam fazer o filme, é aí que bate a tranquilidade total, assim. Que desde o início eu lembro de eu comentando, falando, eles vão ter que saber escolher as crianças certas.
principalmente Mônica e Cebolinha, porque a história é inteira em cima deles. Eles levam o filme. Então, se eles escolherem as crianças certas, metade do trabalho está feito. E aí, a primeira vez que a gente viu o vídeo, que mostrava as crianças todas, no momento que eles sabiam que eles tinham sido escolhidos para ser a Turma da Mônica, eu já chorei, já fiquei apaixonado pelas crianças todas, já comecei a seguir no Instagram. Aí eu e minha irmã ficava igual aqueles tio coruja, sabe? Comentando o dia inteiro, você viu o que a Júlia fez hoje? Você viu o que o Cebolinha falou? E a gente ficou muito apaixonado por eles. Aí a gente foi acompanhando o processo inteiro, a gente foi nas filmagens, a gente foi muito bem tratado nas filmagens, foi muito valorizado pelo Daniel, pela equipe inteira. Então, quando chegou o filme, a gente já sabia que ia gostar muito dele, por ter visto todo o carinho e respeito que eles tiveram durante toda a produção. E ver o filme foi incrível, porque foi a sensação de você estar vendo um filme que foi feito para você. E eu acho que todo mundo que leu Turma da Mônica teve um pouquinho disso, eu sei que você chorou também. Quero nem falar agora que eu comecei a chorar de novo, juro. Nossa, é assim, eu fico imaginando você assistindo. Eu não consegui assistir o vídeo que tem do Maurício de Souza conhecendo os atores. Ele chega, eu já começo a chorar. Tira. Nossa, é muito fofo, é muito emocionante o filme. Então, assim, até para todo mundo, porque Turma da Mônica faz parte da infância. Vocês estão na Bienal do Livro, então, assim, vocês leem. E muita gente, que nem a Nath falou, aprendeu a ler com Turma da Mônica. Então, ele é um pouquinho de todo mundo. Para mim, para minha irmã, que fizemos essa história, a gente se sente muito privilegiado por ter sido a nossa história escolhida para ser o filme. Foi uma coisa muito além. É uma coisa que eu acho que, mesmo tendo lições... Eu estou escrevendo roteiro para cinema agora também. Mesmo quando esses roteiros virarem filmes, eu acho que eu nunca vou ver uma coisa parecida quando foi ver Laços. Tanto que eu repeti essa experiência 7 vezes. Eu fui 7 vezes no cinema ver. Chorei em 5. Então foi incrível mesmo. E também é a primeira vez, né, que tem um live action, que tem pessoas representando a Turma da Mônica. Então é um marco mesmo, muito bacana, né? Muito legal. Tá caindo a ficha ainda. E para você, Luciano, porque Doutrinador daí também agora estreia a série, mas como foi esse processo para fazer virar um filme e que tem alguns atores conhecidos no elenco, uma produção bacana num momento político também, né? Saiu ali no cinema no ano passado. Como que foi todo esse processo do filme, a sua participação na concepção? Então, para mim foi gratificante demais, desde o início também, desde as negociações, só de 2 empresas, 2 players tão grandes do cinema nacional como o Downtown Filmes e a Paris Filmes se interessarem pela minha obra, aquilo já me deixava muito feliz. E aí, eu devo muito a essas 2 empresas, aos 2 produtores, o Bruno Weiner e ao Márcio Fracaroli, porque eles foram muito generosos em me chamar para participar e estar muito perto de todo o processo. Eu coescrevi o roteiro do filme, então, na sala de roteiro eu estava presente, escrevendo o tempo todo, com mais 4 roteiristas, porque tinha esse desafio de, pela primeira vez, serem filmados uma série e um filme de ação desse porte, desse tamanho no Brasil. Então, eu estava muito próximo mesmo. É claro que, como ele falou, tem vários momentos, né? A gente fica feliz, aí depois tem umas brigas que são normais, né? As pessoas querendo que o personagem, porque é muito polêmico, trilhe um caminho diferente do que você imaginava, aí você fica triste, briga aqui, briga ali, blá, blá, blá. Mas no final, todo mundo foi né? Todo mundo se entendeu. Mas aí, quando começou a filmar mesmo, naquela sua pergunta anterior, que o filme foi todo filmado em São Paulo, então quando eu fui pela primeira vez no set, eu moro aqui no Rio, eu sou do Rio, aí eu comecei a chorar também. Chorei, mas chorei muito, porque quando eu cheguei a primeira vez e vi quase 300 pessoas envolvidas numa cena, que é a cena que ele invade lá o palácio do governo, vamos dizer, né? Como se fosse uma alérgia aqui no Rio. E, fogo, explosão e tal. Eu comecei a chorar e vendo no que um simples quadrinho independente que eu tinha feito só para colocar minha revolta no papel, tinha se transformado. Aquilo, sabe? Quando eu olhei, falei assim, a ficha caiu. Aí eu comecei a chorar. E aí, dali...
como eu falei, eu fiquei envolvido também na campanha de divulgação, em todos os eventos que eu ia, não só eventos pequenos, mas também eventos como a CCXP, que eu ia falar pela Paris Filmes. Então, acompanhei muito de perto tudo. E aí, ver também a reação das pessoas na pré-estreia, sabe, a galera vibrando na sala de cinema. Eu já tinha visto o filme, então você fica também com aquele coisa. Pô, eu gostei, mas eu sou suspeito, né? Então, quando as pessoas gostam e a reação das pessoas que viram o filme, sabe, te dá aquele retorno positivo, aí você, sabe, pô, valeu tudo, todo o esforço, todo o estresse, foi bem legal. Como que foi com a conjuntura política, assim, vocês optaram, né, pelo lançamento no olho do furacão, assim, e o retorno do público, tudo teve muita polêmica. Você se abalou com alguma polêmica? Teve alguma questão nesse sentido? Não me abalei porque, como ele sempre foi polêmico, né, então isso já me acompanha desde o início e eu já meio que estava vacinado com isso. Mas, assim, na verdade, o filme, entre aspas, ele não estreou no olho do furacão, o que, para mim, foi um erro, e para as produtoras, eles também já consideram que foi um erro. Porque o que aconteceu? O filme foi adiado 3 vezes, a estreia, né? A primeira foi por causa de um problema técnico mesmo. A segunda foi porque a Ancine tinha colocado a classificação etária do filme para 18 anos. E isso ia nos prejudicar muito, porque a gente queria 16. E a gente não entendeu muito bem essa classificação, porque, por exemplo, acho que todo mundo aqui conhece o filme 300, a gente até usou na defesa, a gente, que eu digo a Paris, né? Usou na defesa, junto à Ancine, que 300 sangue para todos os lados, decapitação, tem até um estupro em 300. E recebeu 16 anos. E o Doutrinador é violento também, mas é muito menos violento que 300 e recebeu 18. E aí esse segundo adiamento foi por causa disso. Aí até burocracia, entra com processo na Ancine, blá. Aí adiou, né, um bom tempo. E aí o terceiro foi que, por receio dos produtores, ele estreia uma semana antes da eleição. E todo mundo sabe que essa eleição foi complicadíssima, né? E aí a Paris ficou com muito receio e achou que tinha que ser depois, foi uma semana depois da eleição que estreou o filme. E aí, não só a equipe de marketing, como um instituto lá, e a galera mesmo que trabalha na Paris e trabalha com o circuito de cinema no Brasil, todo mundo teve a mesma opinião no final, que essa eleição foi tão cansativa e tão chata e tão difícil que estrear um filme falando sobre política e sobre corrupção após a eleição, o pessoal já estava, saco cheio, falando, caraca, vou ver mais uma coisa de política. Então isso já foi detectado, que nos prejudicou. A gente estava esperando uma bilheteria maior. A bilheteria deu 300 mil ingressos. A gente estava esperando muito mais. E depois a Paris detectou que se fosse antes, a galera ia ver. Então, foi isso. Mas agora tem a série. Agora tem a série, estreia repetindo, hoje. Galera, a série estreia hoje, às 9 horas, no canal Space. E aí vai dar também para... O Space no Rio é 654, o canal. Vai dar para usar mais também os personagens, ampliar a história, se tiver outras temporadas? Sim, a série é até um pouco mais parecida com o quadrinho, porque tem um narrador que é um jornalista que aparece no quadrinho. Então, ele é tipo um fio condutor que liga os personagens, liga os arcos ali, as tramas. E, repito, eu sou suspeito, mas quem gostou do filme vai adorar a série, porque a série é mais violenta, justamente porque não tem a classificação etária, e também a série aprofunda mais, né, nos personagens, em todos
os personagens principais, você entende mais o universo ali em que eles se encontram. Legal. Bom, agora eu vou abrir para perguntas. Alguém quer fazer alguma? Como que a gente faz? Pode escolher, pode escolher. Pode ela, então. Eu que escolho? Não, você, já olhei para você e sempre dou a voz primeiro a mulheres. Normalmente a gente escolhe homens na plateia para perguntar primeiro, eu sempre dou a voz a mulheres primeiro. Boa tarde, eu sou fã da Nath Araújo, me chamo Letícia de Lima, tenho 24 anos e desde criança sempre gostei de desenhar também. Então, na parede de casa, sempre tinha um rabisquinho, minha mãe dava trabalho para o pintor, né, para poder passar a tinta. E, além de desenhar, eu gosto muito de escrever. Escrevo fanfic e eu gosto muito do retorno dos leitores, né. E a minha pergunta é se vocês, como ilustradores, e os dois também como cartunistas, né, e vocês já tiveram algum trabalho que vocês olharam e viram, meu Deus, como eu vou construir isso, que foi da minha imaginação, e colocar em papel? Ou se teve algum trabalho que vocês pensaram, não vai dar, deixa para outro dia, que deu mais um trabalho para vocês, assim, vocês pensaram, não vou conseguir fazer, e quase desistiram de concluir? Ou não teve esse momento? Letícia, né? No meu caso, como eu uso também o Instagram como uma forma de publicação, que a gente estava até falando de publicação independente, a forma mais independente que tem é você usar o seu Instagram, redes sociais, enfim, para publicar tirinhas, desenhos, enfim. Eu tenho esse sentimento praticamente toda vez que eu vou criar um desenho novo, porque sempre parte assim de alguma coisa que está muito bagunçada na minha cabeça e que eu preciso organizar aquela ideia para mim mesma. Então, eu sempre penso, se eu conseguir organizar aquela ideia a ponto dela virar um desenho, é porque ela finalmente foi organizada dentro da minha cabeça para eu seguir a minha vida. Então, é um pouco isso que acontece. Às vezes, que nem eu fiz uns 3 desenhos recentemente que as pessoas começaram a comentar, perguntando se eu estava louca. Se eu estava na minha fase Britney em 2007. Ficaram me zoando nos comentários. Porque eu estava realmente, tipo, muito bagunçada, assim, das ideias, sabe? Principalmente com essa questão de, nossa, será que as pessoas estão entendendo o que eu quero passar? Será que a galera está gostando do que eu estou fazendo? Será que eu preciso mudar? Enfim. Eu até fiz... E eu tento também transformar os meus problemas, as minhas bads, em coisas engraçadas. Que é bom para mim também. Então, eu até fiz o desenho que era a menina sentada, tipo, na máquina de lavar, assim, tipo, 3 da manhã... Todo mundo que me conhece me odeia. Só que, tipo, tudo colorido, assim, tal, pra galera olhar aquilo e achar engraçado, sabe? Tipo, nossa, quem nunca, né? E eu acho muito gostoso, inclusive, quando tem esse retorno, que aí você vê que não é só você que é louca mesmo. E eu acho que é um pouco isso. Eu passo por isso sempre. E também, como eu tento sempre criar coisa nova, praticamente todo dia, ou pelo menos toda semana tem desenho novo, eu passo muito por isso de repente, uma ideia na minha cabeça está incrível. Aí, quando eu começo a lapidar ela para colocar num desenho, eu falo, nossa, tipo assim, ou ninguém vai entender, ou eu já não estou sentindo aquilo mais, eu não quero passar aquilo mais. Por exemplo, esses 3 desenhos mesmo eu não postaria hoje, porque eu acho que não tem nada a ver com o que eu estou sentindo no momento. Eu acho que, sei lá, talvez não fosse passar a ideia que eu queria, que eu quero passar hoje. Então, eu acho que é normal, eu passo por isso sempre. Então, Letícia, acho que a resposta vai ser a mesma dos 3. Eu também passo por isso sempre. Você, como autor, é um trabalho muito solitário, né? Você está ali criando e desenhando, é solitário. Então, vai muito de como você está se sentindo no dia e tal. Para você ter uma ideia, por exemplo, essa edição que está aqui é uma compilação das 3 histórias que eu lancei até hoje. Quando eu lancei lá em 2013, até hoje, o meu traço mudou muito, mas muita coisa, porque você vai trabalhando e você vai evoluindo. Então, eu sempre falo isso, quando eu vejo as primeiras páginas desse trabalho, eu falo, puta, que merda. Pô, não acredito que foi eu que desenhei isso, porque eu tenho a autocrítica de ver como o meu traço evoluiu e como eu faria diferente. Aquela mesma página de 2013, eu faria totalmente diferente hoje. Então, isso acontece, acho que com todo artista até, né? Não só, né, músicos e, enfim, autores, roteiristas. É um trabalho constante, por isso que eu acho que
quem gosta e quem quer viver disso e tal, tem que se aprimorar, estudar e, o tempo todo para se sentir mais seguro do seu trabalho, para poder estar evoluindo sempre. Isso é normal, super normal. Eu já tive isso em alguns momentos bem específicos, assim. Quando eu decido fazer quadrinhos, eu tinha 2 empregos. Eu trabalhava de 8 da manhã até 10 da noite. E eu falei, tá, vou largar um desses empregos para tentar fazer quadrinhos. Aí fiquei desenhando. Depois de um mês desenhando, meu traço estava legalzinho. Falei, vou escrever uma história curta para eu desenhar ela, para até um pouco dentro daquilo que a Natália falou. O quadrinho não é saber só desenhar bem. O que mais conta ali é você saber contar uma história através dos seus desenhos. É a narrativa mesmo. Então, eu falei, deixa eu ver como é que isso vai ficar. Aí eu fiz uma historinha curta do Homem-Aranha. Na faculdade, não tinha perspectivas, não tinha cena de ação, não tinha nada. Era ele e a Mary Jane conversando na faculdade. E fui tentar desenhar. E ficou uma bosta, assim. Ficou muito ruim. E aí eu falei, cara, e agora? Eu larguei um dos meus empregos para isso. E, tipo, eu não sei fazer isso. O que eu fui fazer? Que burrice. Só acho que ainda tinha outro emprego. Mas aí eu tentei fazer o seguinte. Eu falei, eu demorei um mês para fazer essas 4 páginas, a historinha, e para perceber que ela ficou uma bosta. O que eu posso fazer que é mais rápido ainda? O que eu posso fazer que me dá um retorno mais imediato? Aí eu pensei, tirinha. Aí eu adorava Calvin Haroldo, sempre fui apaixonado por Calvin Haroldo, então eu fiz uma versão do Homem-Aranha tipo Calvin Haroldo, As Aventuras do Pequeno Peter Parker. Era uma fanfic. E com isso eu me encontrei. Era muito mais simples, eu tinha um retorno imediato. Eu sabia se ficou bom ou ruim. Eu tive coragem de postar e mostrar elas para as pessoas, que é uma coisa importante também, você ter essa coragem, né? Essa sensação de dar a cara a tapa. Eu estou tendo um pouquinho disso agora, porque eu estou terminando a história do Valente. E quando eu comecei o Valente há 10 anos, eu estava solteiro, minhas memórias de adolescente ainda eram muito fortes para mim, então eu conseguia lidar bem com o tema da tirinha, que é basicamente crescimento e o tanto que você aprende com relacionamentos fracassados e coisas do tipo. Só que agora a minha vida mudou completamente, né? Eu estou casado e eu tenho outras preocupações e tudo. Então, me relacionar com aquele pensamento para fazer a tirinha do Valente, né? Sentir o que ele sentia naquela época está muito mais difícil, está muito mais distante para mim. Então, eu estou tendo uma dificuldade que eu nunca tive para fazer as tirinhas dele, eu estou tendo agora para terminar. E a outra coisa é uma coisa que chamam de síndrome do impostor, que é principalmente quando você tem um reconhecimento muito grande pelo seu trabalho, por alguma coisa que você fez, e você sabe que você não é tão bom assim. Então, quando eu fui fazer a continuação de Laços, isso quase me derrubou, de verdade. Laços foi muito bem recebida, ela é a graphic novel brasileira mais vendida de todos os tempos, ela ganhou 4 troféus HQ Mix, teve resenhas apaixonadas e tudo mais. Eu coloquei tudo nessa história, eu e minha irmã, que a gente queria com a Turma da Mônica. Aí veio o convite de fazer uma continuação, a gente topou e a gente falou, tá, e agora? Então, eu me coloquei uma pressão muito grande, que eu queria agradar todo mundo. Laços tinha, assim, de 100 resenhas ou comentários que ela tinha, 99 eram muito bons e tinha um que não gostava. O que ficava na minha cabeça era aquele um que reclamou dela. Então, quando eu fui fazer a continuação, eu queria agradar aquelas 99 pessoas de novo, não decepcionar elas, e pegar aquele um para mim, sabe? Agradar ele também. Isso, nossa, me fez quase surtar. Foi um processo dificílimo desenhar lições. Eu morava sozinho na época, eu literalmente estava desenhando a prancheta e sentia como se tivesse pessoas ao meu redor apontando para meus desenhos, falando que não era bom o suficiente. Tudo que eu queria quando eu estava terminando lições era nunca mais fazer um quadrinho na minha vida. Eu queria passar algum concurso, me fechar numa sala e passar o dia inteiro carimbando sem ver pessoas. De verdade. Mas eu consegui depois recuperar o gosto por isso, gostar do meu material de novo, entender que eu não vou conseguir agradar todo mundo sempre. E, com isso, eu consegui deixar as coisas um pouco mais leves. Então, acho que você procurar simplicidade, ser sincera com você mesma, não sentir tanto as críticas, tal, vai te deixar mais leve para você conseguir fluir mais com o seu trabalho. Tá? Quem mais tem perguntas? Deixa eu ver se tem... Boa tarde a todos. Eu estou, na verdade, aqui representando a minha filha, né? Ela tem 14 anos, é muito sua fã. Eu, como pai, vou dizer, ela desenha demais, né? Depois eu queria até que você visse o desenho dela. Eu queria saber de vocês, a partir tipo assim, de que idade vocês tiveram certeza, é disso que eu quero viver, né? Quer dizer, cada um, de repente,
teve uma fase, né? Volto a dizer, eu acho que ela deveria seguir, né? Porque ela gosta, é o passatempo dela, faz bem. Eu acho que desenha muito bem. Acho que desenha. Mas se ela está com hoje é o aniversário dela, ela faz 14 anos hoje. Eu quero ter certeza como pai, filha, segue, né? Segue esse caminho, porque, como eu disse, faz bem para ela. É um passatempo, né, que é saudável, né? Tanta criança que fica fazendo tanta coisa que não deve, e o passatempo dela é desenhar. Queria saber isso de vocês. A partir dessa idade, eu tive certeza que é disso que eu quero viver. Eu também, quer dizer, eu trabalho com maquete naval, já tenho uma linha meio artística também. Vivo disso há 30 anos. Com 18 anos, eu tive certeza que dali para frente eu queria viver daquilo. E vivo até hoje, com 48. São 30 anos fazendo isso. Queria ter essa ideia de vocês, com quantos anos, a partir de quantos anos vocês tiveram certeza que esse era o caminho. Como que chama a sua filha? Giovana? Ela não veio? Ah, ficou com vergonha de perguntar. Queria que você visse depois do desenho. Tá bom. Então, Giovana e pai da Giovana, essa parte assim, é meio complexa, porque eu fui e voltei dentro da minha cabeça. Essa ideia foi e voltou dentro da minha cabeça várias vezes. Então, assim, quando eu era criancinha mesmo, criancinha assim, eu tinha certeza. Era tipo assim, as crianças falavam, quero ser bombeiro, quero ser astronauta. Eu falei, eu quero ser desenhista da Disney. Era assim, específico. Só que eu não tinha muita noção das coisas. E eu lembro que o meu irmão mais novo, ele não sabia andar ainda, não sabia falar. E na minha cabeça era assim, bom, vou só esperar o Leandro, então, aprender a andar, para ele ir comigo na Disney. Olha que louco. Aí eu vou chegar lá, vou mostrar meu caderno pro Walt Disney, que eu sabia que existia, não sabia que tinha morrido já. E aí ele vai me contratar. Tipo assim, minha vida tá feita já, tava lá de boa. E aí a gente vai crescendo e, infelizmente, o mundo vai trazendo pra gente, assim, em pequenas pinceladas, tipo assim, você não vai conseguir fazer isso. Então, vinha alguém, nossa, você desenha tão bem, por que você não faz moda? Aí você fica assim, nossa, né? Ah, você desenha tão bem, por que você não faz publicidade? Tipo, ninguém vinha e falava, por que você não vira desenhista, sabe? É uma coisa assim, meio tipo, nossa, vai morrer de fome, né, se virar. Então, eu sempre quis ganhar dinheiro, sempre quis usar brincos da Paris Hilton, sabe? Então, para mim era importante também essa parte. Então, quando eu comecei a ter um pouco mais de noção de como o mundo funcionava, eu deixei essa ideia de lado. Falei, não, vou virar publicitária, vou virar qualquer coisa assim que dê para usar também texto, que eu gosto, né, desenho e tal. Fui me enganando ali. E depois eu posso dizer que eu decidi, de fato, viver disso com 27 anos. 27, mas foi essa ideia de criança, acho que se eu tivesse... eu tenho 29. Faz, tipo assim, pouquíssimo tempo. Mas eu acho que se eu tivesse, desde novinha, realmente mantido essa ideia, eu acho que as coisas teriam acontecido mais rápido, de repente, ou não, né? Sei lá. Mas eu acho que o ideal é realmente você já ter isso desde mais jovem, para você poder estudar também, para você poder decidir o que você vai fazer dentro do desenho, porque tem inúmeras possibilidades, que era uma coisa que eu não sabia também. E que bom que você tem essa idade nessa época, tem tanta gente criando conteúdo sobre isso, né? Muito incentivo seu, isso é importante. Mas eu acho que também nunca é tarde. Se em algum momento você decidir fazer outra coisa, depois você volta, a vida é assim mesmo. Eu não sei se eu vou ser desenhista para sempre. A gente vai mudando, e é normal. O Vitor com 30, né? E o Luciano com 16 já era quadrinista do Ziraldo, né? Trabalhava com o Ziraldo, então são histórias muito diferentes de cada um. Então, Giovana e o... Qual é o seu nome? Francisco. Então, a minha mãe é mãe, né, gente? A minha mãe tem guardado desenhos meus de 5 anos, assim, tipo que eu fazia já história em quadrinhos com 5 anos. Ela tem guardado até hoje. Mas, assim, o meu personagem favorito também é o Homem-Aranha. Então, quando eu estava me alfabetizando e quando meu pai comprou, eu lembro como se fosse hoje, quando meu pai comprou um gibi do Homem-Aranha e me deu, eu falei, eu quero fazer isso. Eu sei lá, tinha 7, 8 anos, sei lá. Talvez menos. Então, aos 16 anos, meu primeiro emprego foi com o Ziraldo. Eu fazia Menino Maluquinho, fazia a história do Menino Maluquinho. Ou seja, não tem absolutamente nada a ver com o que eu faço hoje. Mas foi,
uma época maravilhosa e, sabe, que eu me orgulho muito de trabalhar com o Ziraldo e com aquela galera que estava lá naquela época. Eu era um moleque. E assim como ela falou, depois eu fui crescendo e aí não dava para ganhar, né, viver de quadrinhos naquela época, principalmente naquela época. Hoje melhorou até bastante, mas nos anos 90 era muito difícil. E aí eu migrei também para a parte de publicidade, trabalhei em várias agências, trabalhei praticamente todos os jornais diários aqui do Rio. Trabalhei no Globo, no Lance, Jornal do Comércio, dia sempre na parte de editoria de arte, desenhando. Eu praticamente, não vou dizer que eu fundei, mas eu estava lá no início, quando foi criada a infografia nos jornais do Rio. Não sei se todo mundo sabe que é infografia, é aqueles desenhos gráficos, desenhos e elementos gráficos que explicam alguma notícia dentro de um jornal. E aí aconteceu, para você ter uma ideia, eu estava trabalhando na gerência de comunicação da Petrobras quando eu lancei o Doutrinador, e mudou completamente minha vida, e hoje eu só trabalho com isso. Ou seja, eu dou total apoio a vocês e que vocês continuem incentivando, que ela continue a fazer. E principalmente, de novo, como o Vitor falou, se ela faz isso do fundo do coração porque ela gosta e ama, ela tem que fazer sempre, para sempre, sabe? Enquanto ela tiver esse amor, essa força para fazer e o seu incentivo, ela tem que fazer. Algum dia ela vai pintar. Então, como ela falou, tem um campo enorme de atividades hoje que precisam de ilustradores. Então, de repente, ela pode não trabalhar em quadrinho, mas pode fazer animação. Enfim, tem que continuar, vai fundo. Eu estou decidindo ainda se é isso que eu quero mesmo. Muito parecido com a história deles. Eu adorava fazer história em quadrinhos quando eu era criança. Lá em casa, meus pais valorizavam bastante isso. Eu fazia igual o Nath, dobrava, fazia as historinhas sem saber muito bem o que estava fazendo. Eu não gostava de desenhar carro, avião, eu gostava de dobrar e fazer minhas próprias revistinhas. O Menino Aranha era meu personagem principal, super criativo. Aí depois a vida acontece, você vai fazer outras coisas. Eu me formei em design gráfico. Então eu só fui dar esse passo de querer fazer quadrinhos com 30 anos. Eu estou com 41 hoje. E foi uma coisa assim que eu sentia que eu tinha que fazer. Eu estava numa empresa grande, eu tinha um emprego bom, o ambiente de trabalho era ótimo, tudo era legal e eu trabalhava fazendo design gráfico lá mesmo. Só que como designer eu me sentia mediano. Eu sabia que eu estava fazendo um trabalho que a maioria das pessoas que terminassem a faculdade naquele ano ia fazer também. Minhas estagiárias eram melhores que eu, de verdade. E aí eu falei, cara, não é isso. Tinha uma coisa me chamando, me dizendo que eu tinha que pelo menos tentar fazer quadrinhos. Eu sabia que fazendo quadrinhos eu podia contar histórias diferentes das que já estavam por aí, histórias que podiam mexer com a vida das pessoas do mesmo jeito que as histórias que eu li na minha infância mexeram comigo. Quadrinhos foram tipo os meus melhores amigos. Eu era um menino que eu apanhava no prédio, eu apanhava na escola, eu não tinha amigos e, sei lá, ver o Homem-Aranha passando por situações difíceis me dava força para seguir em frente também. Sabe, ver como é que as pessoas não gostavam do Homem-Aranha fazia com que eu me aceitasse do jeito que eu era. Eu não precisava mudar por ninguém, sabe? E eu podia ser do jeito que eu era. Então, o quadrinho foi muito importante na minha vida inteira. Eu conheci minha esposa por causa de quadrinhos. Meu melhor amigo, desde os 12 anos, eu conheci por causa de quadrinhos. Os quadrinhos me deram muito. Então, hoje, o que eu tento é dar de volta o que os quadrinhos me deram, fazendo meus próprios quadrinhos. Então, é importante ela gostar disso. Se você gostar e o tempo passar e, às vezes, você desistir disso e voltar, é normal. Eu só fui começar a fazer com 30 anos. Então, assim, é normal você ficar igual todo mundo que passou. Você ficar indeciso, vai dar certo, não vai. É possível viver de quadrinhos no Brasil? Não é. É possível viver de ilustração? Não é. Sempre vai ter alguém para te falar que não é possível, mas sempre você vai encontrar casos que mostram que sim, é possível. Então, se você achar que é isso que você tem que fazer, se esse é seu jeito de conversar com o mundo, manda ver, vai fazer. Não, eu acho legal, assim, só eu respondendo também, mas
Eu adoro quadrinhos, desde criança sempre li e tal. E hoje, só que eu não sei desenhar bem, não sou roteirista, até penso um dia, quem sabe, escrever uma história, mas eu escrevo sobre quadrinhos, eu pesquiso sobre quadrinhos. Então, também tem a possibilidade de, mesmo se você não quer desenhar, não quer escrever roteiro, de fazer outras coisas que envolvam esse mercado. Então, as possibilidades são muito grandes mesmo, né? A última pergunta aqui. Ela está muito empolgada, vai ser você. Pode... Alguém... Obrigada, gente. Bom dia. A minha pergunta é a seguinte. A minha filha também adora desenhar, né? Está aqui morrendo de vergonha. E eu queria saber se vocês fizeram algum curso de desenho, se vocês acham que é necessário, ou se é um dom inato mesmo, e a pessoa nasce com esse dom. Assim, tudo bem que eu não desenho bem, e eu vejo que ela desenha muito melhor do que eu. Então, tem algo que é realmente dela, que é um talento. Mas vocês acham que precisa um curso de desenho, ou se aprimora só desenhando? Vocês fizeram cursos de desenho também, ou não? Bom, eu não fiz, mas assim, eu acho que deve fazer, entendeu? Eu acho que é super importante, como eu falei anteriormente, para o que você puder fazer para evoluir como artista, como pessoa até, é super importante. Eu sempre indico, inclusive, que as pessoas, onde eu vou, como eu falei, vira e mexe, estou fazendo alguma palestra, algum workshop, eu indico que as pessoas façam e evoluam e batalhem, estudem. Eu acho que tem que fazer, sim. É claro que tem essa coisa de um talento inato, né? Mas tem que fazer. Eu tive uma revelação, não faz muito tempo, que eu perguntei para os meus pais se quando eu era bem novinha eu realmente desenhava muito bem, que não sei o quê, porque eu lembro das pessoas comentando, é a menina que desenha, tal, quando eu era bem pequenininha. E aí meu pai falou, olha, sinceramente, não, você desenhava igual qualquer criança, aquelas rabisqueiras, umas coisas loucas. Só que eu gostava tanto e eu inventava tanta coisa em cima, tipo, era um borrão, alguém vinha perguntar, falava, é uma princesa descendo do cavalo, que daí tem o cavalo que é amigo de sei lá quem, tipo, na minha cabeça era todo um universo ali numa folha que tava um monte de rabisco. Então, eu simplesmente gostava muito, muito. Eu desenhava muito e continuei desenhando muito. Então, quando eu já estava um pouquinho maior, aí tinha uma diferença para as outras crianças, mas acho que era justamente porque eu praticava demais, eu reparava demais nos desenhos que eu via. Então, eu cheguei a mostrar até para minha psicóloga um desenho antigo meu que ela pediu para ver. E ela falou, nossa, você com essa idade você já tinha noção. Tipo, eu desenhei um cavalo. Ela falou, você tinha noção que essa perna é mais para lá, essa é mais para cá, uma está na frente da outra. Mas eu acho que é por conta disso, porque eu enxergava o mundo assim, né, por gostar de desenhar. Então, eu acho que tem alguma coisa meio inata, mas talvez seja mais o gosto por aquilo, do que, de fato, você nasceu com a mão abençoada, nossa, não sei o quê. Porque acho que é como qualquer outra atividade, você vai treinando e vai melhorando, como tudo na vida. Então, acho que, por isso, estudar é muito importante. Acho que, se você não tiver oportunidade, não quiser, enfim, fazer um curso, pelo menos estudar em casa, desenhar sempre, pesquisar a respeito, um mínimo de teoria, assim, para realmente você entender quando você for criar. Eu acho que é o mais importante. Você tirar uma coisa da sua cabeça e colocar no papel. É importante você ter um embasamento, assim. Então, sim, eu fiz curso de desenho quando eu tinha uns 12 anos. Aí, depois eu fiz com uns 20 e poucos, todos de um ano, assim. Depois eu fiz um outro também de um ano, que eu fiz desenho 1, desenho 2 na mesma escola, e agora eu estou fazendo aula de pintura, quem me segue no YouTube sabe de tudo que eu falo. E assim, é nítida a mudança. Você ter realmente um profissional ali que tem mais experiência que você, ou pelo menos sabe ensinar, né? Te ensinando ali a fazer tudo, é muito bom. Eu acho que é bem importante fazer sim. É totalmente o que eles falaram. Gostar muito mesmo. Não tem essa coisa... Tem gente que leva mais jeito e tudo mais, mas é muito pouco, assim. Eu sou professor, então já tive mais de 500 alunos. Você via um ou outro que tem aquele algo a mais, aquela coisinha assim diferente de todo mundo, você até encontra, mas de 500 foi tipo 3 que tinha isso. O resto foi treinando para melhorar. Quando eu era criança, eu também não tinha um desenho nada demais,
Meus pais achavam legal, meus colegas achavam legal porque eu desenhava nos temas que eles gostavam. Minhas professoras de arte achavam horrível. Toda a minha carreira, inclusive, ela é baseada na vingança, sabe? Que eu sempre falava, eu quero mostrar para Dona Branquinha, minha professora de arte da 2ª série, que eu sou bom, que eu chego lá. Então, é treinar mesmo. Se você tiver condições de fazer um curso, é legal. Com quantos anos que você está? 12. 12 é uma idade legal para você começar a pensar num curso. Eu só fiz curso na faculdade mesmo, de desenho. Até então era treinar, mas é legal ter um direcionamento, sim. Se não tiver condições de fazer curso agora, ou quiser esperar mais uns 2, 3 anos, é tranquilo. Tem muito vídeo no YouTube ensinando várias técnicas e tudo mais. É gostar e desenhar mesmo. Você vai melhorar naturalmente. E para quem quer fazer quadrinhos, com história como a Nath falou, é importante ler. Não só quadrinhos, ler muitos quadrinhos, mas ler livros, ler histórias, escutar histórias e pensar, porque tem toda a construção, né? Então, é legal estudar todos os lados. E é muito legal também ver os pais incentivando os filhos, que eu acho que isso é o principal, não para que se torne necessariamente uma profissão, mas para que a pessoa estimule isso, né? Um sonho que gosta de fazer e tudo mais. Então, muito legal. Frequentar eventos é legal também. Frequentar eventos. Conhecer artistas, sabe? Isso estimula a gente. Eu lembro que lá em BH tem o FIC, que é o Festival Internacional de Quadrinhos, que acontece 2 em 2 anos. E eu lembro que em 2007 eu fui no FIC com meu pai e com a minha irmã. Eu nem tinha começado a fazer quadrinhos. E aí meu pai falou, vai ser tão legal se um dia tiver desenho seu aqui. E em 2009 eu já estava autografando do lado do Maurício de Souza, no FIC seguinte. Então as coisas aconteceram rápido. Eu dei muita sorte também. Mas evento é inspirador, sabe? Você está em contato com o seu ídolo, assim, ver que é pessoa de verdade e que é possível. E ter contato com outros tipos de histórias é ótimo também. Você fez muito bem vindo aqui com ela. Bom, gente, nosso tempo acabou. Muito obrigada a todo mundo aqui. Nath, muito obrigada. Luciano, Vitor. Obrigada, gente. Sigam a Mina de HQ, @Mina de HQ nas redes sociais. Siga todo mundo que está aqui. Obrigada, gente. Ok, quem gostou, bate palma! Nath Araújo, Vitor Cafage, Luciano Cunha.